Vamos lá, galera, para a nossa tão esperada aula de alteração do BPC Loas. Nós estamos aqui, hoje é dia 30 de dezembro de 2024. E a gente vai estudar aqui, essa semana nós tivemos aí 5 alterações previdenciárias. O INSS não fica de excesso. Foram 3 portarias que saíram hoje, uma inclusive de revisão de atualização cadastral de renda do BPC Loas e uma lei, né, 2 leis que saíram, uma sobre segurado especial e essa sobre a tão divulgada alteração no BBC Loas, que é um projeto de lei que foi muito impugnado e no final das contas não teve nem alteração no objeto, no direito, tá? As alterações foram praticamente nos procedimentos. A gente vai ver um a um aqui. A aula é bem completa, vou esmiuçar bem a lei, inclusive em comparação com outros normativos, e aí você vai entender o que teve efetivamente de alteração, tanto na lei do BPC Loas quanto na lei do Bolsa Família, tá bom? Vamos aqui, é a lei 15.077, agora do final do ano. Primeiro ponto, a topografia da lei, como é que ela é disposta. Bem, gente, é uma lei pequena, tá? Uma lei pequena com 8 artigos. O nono fala só das revogações. Então são 8 artigos e esse 8 artigos é dividido em duas formas. Até o artigo 5º ele fala de políticas públicas. O que que é? Procedimentos. São procedimentos que nem deveria, muita coisa nem precisaria estar na lei, porque isso aí podia ser realmente um ato normativo interno e ser resolvido pelo próprio governo dentro com umas portarias, enfim, com políticas e planos de trabalho que não acredito que precisariam de uma lei. Mas tem aqui a previsão, tem coisas que no procedimento ampliam o leque de controle do poder público, do INSS, mas de regra é isso, altera as políticas públicas. Já nos outros artigos, trata de alteração do BPC Loas e alteração do Bolsa Família, tá? Então, a primeira aqui, o tópico, são políticas públicas, que são procedimentos de concessão e manutenção dos benefícios com implicações práticas. Por exemplo, a gente vai ver as concessionárias. E alterações legislativas com mudanças na lei, a lei de assistência social, voltando a ressaltar que a Lei 98742 não é a lei do BPC Loas, é uma lei de assistência social, somente o artigo 20 e 21 é que trata do BPC Loas, tá? O artigo 6º trata do CAD único e alguns outros artigos tratam de outros benefícios ou serviços assistenciais, tá? E esse aqui é a lei do Bolsa Família, que também já sofreu muita alteração, inclusive quanto ao seguro-defeso, lembrando que o Bolsa Família pode acumular seguro-defeso desde o dia 1º de janeiro deste ano de 2024, tá? Vamos lá para o artigo 1º. E esse aqui é interessante, porque a biometria, pronto, ela parou para a discussão toda se era só para BPC Loas, se o INSS ia ampliar por portaria, ampliar para outros benefícios. Aqui diz o seguinte: ampliou foi de uma vez para tudo. É requisito obrigatório para concessão, renovação e manutenção de benefícios da Seguridade Social, documento com cadastro biométrico do poder público, nos termos estabelecidos no Poder Executivo. E aqui vamos para uma análise mais detalhada sobre esse artigo. A gente lê assim por cima e não percebe que tem vários detalhes aqui. O primeiro detalhe é que a redação fala em requisito obrigatório e não em poderá exigir. Geralmente, quando ele bota poderá exigir, é uma faculdade que a administração tem e não é isso que está. O que está aqui é requisito obrigatório. Então, todos os benefícios vão ter que passar por documentos, exigir documentos que tenham cadastro biométrico, tá? O que ele fez aqui? A ampliação foi muito grande em termos de uso de base de dados. Até a portaria 28, ou a portaria 1744, que falava de biometria, ou mesmo a lei 14.973, que também teve trechos revogados aqui, essa lei é agora de setembro, e já foi revogado alguns trechos, previam a utilização do eleitoral, da Carteira Nacional de Habilitação e da Carteira de Identidade Nacional, porque usam parâmetros biométricos. Aqui diz que qualquer documento com parâmetros biométricos. Ou seja, futuramente pode ser que se use outros documentos, como passaporte ou
uma carteira da OAB, enfim. É possível que a regulamentação permita essa ampliação para outros elementos. Uma outra coisa, além de ser um requisito obrigatório, um outro detalhe, não está valendo ainda. Só vale depois que realmente se regulamentar. Então vai ter que ter um decreto sobre isso. Falo decreto, muitas vezes se faz também em gestão normativa, mas a ideia geral é que isso aqui seja regulamentado por decreto, tá? E aí nós vamos por mais impactante, é que fala aqui que a renovação é de benefícios da Seguridade Social. Ou seja, meu amigo, aqui ampliou-se para tudo, para benefícios previdenciários e assistenciais e até mesmo saúde. Ou seja, Bolsa Família vai ter biometria? Sim. BPC Loas vai ter biometria? Já tem. Benefícios previdenciários também vão ter. Todos vão ter. E aqui está os nossos comentários sobre isso, justamente considerando todos esses aspectos, né? A biometria para todos os benefícios da Seguridade Social, ou seja, para todos os benefícios previdenciários, assistenciais e até mesmo de saúde. Necessária regulamentação, como eu disse, não está valendo ainda, provavelmente por decreto de instrução normativa, tá? Parágrafo único. E aqui já é uma outra redação. Mas voltando para o artigo 1º, para que a gente tenha bem solidificado o raciocínio, ampliação é obrigatória agora a biometria, então se acostume com a biometria na prática para tudo. Ampliação não é só mais as 3 bases de dados, pode ser que o decreto amplie para outras, desde que seja também uma base de dados que usou biometria, tá? E é para todos os benefícios da Seguridade Social, tá bom? Precisa de decreto para poder efetivamente se valer. Vamos para o parágrafo único, que trata agora das ressalvas no caso de biometria, e aí é um período de transição, né, digamos assim. Na localidade de difícil acesso ou em razão de dificuldade de deslocamento do requerente, por motivo de idade avançada, estado de saúde ou outras situações excepcionais previstas em ato do Poder Executivo, portanto, regulamento, né, de regra, regulamento, não será exigido o documento de que trata o CAPT, ou seja, o documento que tem a biometria, enquanto o Poder Público não fornecer condições para a realização do cadastro biométrico, inclusive por meios tecnológicos ou atendimento itinerante. O INSS sempre teve essa precaução com essas pessoas, pelo menos na legislação, tá? Com as pessoas que não têm condições de se locomover. Eu acredito que o artigo 156 ou 159 do decreto, ele prevê, inclusive, aquelas hipóteses de saque para outras pessoas com dificuldade de locomoção ou ausência justificada. Então, esses casos são tratados com o INSS com uma certa ressalva. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, digamos que a pessoa tem 100 anos ou uma pessoa doente que está internada e não tem condições de fazer a biometria. O regulamento vai ter que tratar sobre isso. Essa redação ela é bastante interessante, porque a lei não trata, mas ela obriga o regulamento a tratar sobre essa ressalva. É importante porque podia ter feito uma regra geral, feita por decreto, mas aí a lei vem e explica direitinho que deve tratar a regra geral, como será a biometria aqui, para os benefícios, e pode fazer por passos, vamos fazer agora para aposentadorias, vamos fazer para Bolsa Família, vamos fazer para o seguro-defesa, o defesa já, até já tem, né? E já está na prática aplicando. Mas pode também fazer agora, ou deve o regulamento fazer também para os decretos, ou melhor, para as exceções de pessoas que não podem ir lá e também não vão pagar o pato de não poder ir lá. Então a ideia é criar ou um sistema avançado de tecnologia, de dentro de casa a pessoa fazer, ou até mesmo fala aqui em atendimento itinerante. E aí seria o INSS ir na casa da pessoa, talvez na prática aquela chamada pesquisa externa, que já até existe hoje, né? Necessária, então, uma regulamentação cuidadosa em razão dos tipos de moléstia ou idade avançada, ou ainda localização de difícil acesso. É sugerível que se oportunize o segurado informar a possibilidade de comparecimento pessoal e se crie um mecanismo de biometria sem necessidade de deslocamento. Então, por exemplo, se o cidadão não tem biometria, ele seja notificado que a pessoa tenha lá uma aba de acesso informando que ela não tem condições e seria uma coisa mais simples, justamente para essas pessoas.